Bom, esse é a quinta palestra, né, da Semana do Isabel, é como trabalhar com contextos customizados no Isabel, né? Para quem trabalhou, até que acho que as primeiras versões de Isabel, Elastix, isso que chamava Custom Context, né? Então era um módulo que você tinha que instalar ele, inclusive ele estava no antigo FreePBX, né, o que hoje se chama Isabel PBX, você tinha que ir lá, baixar da internet, poder instalar para ele aparecer, né? Então, muita gente às vezes nem sabia que existia. Agora eles já integraram dentro da plataforma, ou seja, você instala o Isabel, ele já vem instalado, ficou bem mais fácil, é só você utilizar, tá? Bom, meu nome é Alberto Sato, né? Fiz engenharia eletrônica e telecomunicações, trabalhei com 11 anos operadora de telecomunicações, isso foi muito bom para conhecer, porque eu trabalhei em 3 áreas distintas, né? A parte de telefonia, depois desenvolvimento de sistemas, fazia suporte, né? Parte de desenvolvimento de sistema e depois na área de comunicação de dados, né? E hoje eu sou CEO do Portal do Saber, né? Então, tenho mais de 17 anos de experiência do VoIP, desde 2003 eu comecei a trabalhar nessa área com VoIP, né? E em 2004 eu conheci o Asterisk. Desde então a gente tem investido muito nesse mercado, né? Então, desde o Asterisk puro, depois foi Trixbox, Elastix, Isabel, né? Então já formei mais de 6.800 alunos, diversas cidades, quase todas as capitais do Brasil. Fui 2 vezes para Portugal, 2 vezes para Angola, né? E além de vários cursos em videoaulas que a gente ministra, né? Uma época a gente até ministrava em webconferência, né? Mas daí o pessoal não tem horário, tudo certo, então a grande maioria está preferindo por videoaulas, né? Então fiz certificados da Cisco, CCNA, CCNP. Na época eu trabalhei com comunicação de dados, então eu cuidava do backbone, parte de circuito de dados, então por isso que e o equipamento era tudo da Cisco. Então, por isso que eu fiz a certificação CCNA, CCNP e depois eu fiz a certificação ECE, que é Elastic Certified Engineer, né? Quando eu estava lá em Portugal. Aí eu fui até Barcelona fazer a certificação, que são 5 dias. Depois eu renovei em Montevidéu, como sendo o instrutor da certificação do Elastix, né? Tá? Porque a validade da certificação são 5 anos, né? Acho que logo em seguida tinha passado, e como ele estava fazendo a preparatório para vários instrutores, né, da certificação Elastix, então eu fui até Montevidéu. Além de renovar, eu renovei como sendo instrutor também, tá? Então, esse aqui é o código no caso do ECM meu. Eu palestrei 2 vezes no Campus Party, em São Paulo, né? E aqui algumas fotos dos treinamentos, né? Tá. Então, o Portal do Saber é uma empresa de TI e Telecom, com mais de 18 anos no mercado, né? A gente sempre atuou nessa área de TI e Telecom. Hoje, o foco nosso principal é network de tecnologia, né? Conectar empresas e gerar oportunidades de negócio. Então, tem PBX na nuvem, CFTV na nuvem, Revenda Vivo, Claro, Embratel, o Torgas, né? Então, esse é o nosso foco principal, gerar negócios dentro da rede, né? Treinamentos, a gente ministra muitos treinamentos aí na área de telefonia IP, né? Presencial hoje está muito mais difícil por causa da pandemia, inclusive até ontem, acho que foi ontem, alguém perguntou sobre isso também, tá? Então, a tendência é todo mundo fazer via videoaulas, que é muito mais prático, tem histórico, a pessoa pode perguntar, assistir a hora que quiser, né? O presencial, normalmente, até a pessoa deslocar lá, o gasto tanto para o aluno como para nós é caro, porque a maioria, às vezes, o pessoal não está na cidade, tem que se deslocar, hotel, passagem, tudo, né? Então, hoje em dia, em videoaulas ficou muito mais prático, né? E essa é uma grande tendência mundial, né? E marketing digital de resultados, a gente sempre tem utilizado muito marketing, então, para as empresas aumentarem o faturamento e criar seu relacionamento. Ainda mais agora na época de pandemia, acho que o pessoal tem buscado muito essa parte de marketing, então nós estamos incentivando os parceiros para utilizar o marketing digital também, né? Falar rapidinho só sobre Isabel, distribuição de servidor de comunicação unificada, né? Então, telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail e colaboração. Essa foi a ideia do pessoal do Elastix, né? Juntar tudo no único servidor para você facilitar a parte de acompanhamento e gerenciamento de todos os sistemas, até integração também, né? Software livre, GPL2 no caso, você pode copiar, distribuir, modificar livremente. Essa é uma grande vantagem do Isabel, que você tem acesso ao código-fonte, tá? Então, caso tenha algo diferente, falta um campo no relatório, você vai lá, mexe no PHP lá e altera do jeito que você quiser, ou tem campos que está sobrando, tudo, né? Essa é a grande vantagem disso, né? Essa flexibilidade.
Você sempre tem acesso ao código-fonte, nada é criptografado. Então, é distribuído com imagem ISO, né? Você baixa a ISO, a última ISO foi janeiro desse ano, né? Tá? E uma média de uma vez por ano eles têm lançado versões novas, tá? Baseado no Linux, CentOS, versão 7, né? Asterisk, pode ser 11, 13 ou 16, aí depende. Se você quer com modo call center, usa Asterisk 11. Se não, você pode jogar a última versão, a versão 16 mesmo, né? Isabel PX é o que configura a interface gráfica, né, do Asterisk, Hilafax para fax, Postfix e-mail e vários outros módulos de código aberto, né? Se tem algum módulo que deixa de ser código aberto, eles retiram do projeto e inserem outro que faz a mesma função de software livre também, né? Então, mais de 3 milhões de downloads contando com Elasticsearch, ou seja, é um produto amplamente utilizado no mundo inteiro e bem estável já, né? Tá. Bom, a estrutura do Asterisk, talvez muita gente usou Isabel, mas não tem a mínima ideia, ou talvez nem sabia que era o Asterisk quem gerenciava tudo, né? Porque o Isabel, na verdade, é uma interface gráfica para facilitar a configuração do Asterisk, basicamente é isso, né? E essa é a estrutura do Asterisk, para quem não conhece, né? Então, tem a parte do core, né, onde está todo o plano de discado, né, do Asterisk, onde ele guarda todas as configurações, são nesses arquivos .conf, né? Como tudo lá no Linux, né, tudo baseado em arquivo TXT puro com extensão .conf. Então, você tem que ir lá pegar um editor e ir editando, escrevendo o código tudo aqui, né, nesses arquivos aqui. Tá? Cada tipo de arquivo deve ter uns 50, até mais arquivos que isso. Cada um tem uma certa funcionalidade. Extensions é onde está o plano de descagem. Então, praticamente 90% das configurações você joga dentro desse extension.conf. Se for pegar o SIP, é só em relação ao protocolo SIP. Você quer criar um ramal SIP, tem que colocar aqui dentro. Você quer fazer uma interligação com o provedor VoIP, SIP, põe os dados do provedor dentro desse arquivo. Você quer fazer uma interligação entre dois servidores via SIP, você vai colocar dentro desse arquivo SIP.conf. E tem vários outros arquivos. O que realmente a gente vai mexer hoje é parte do extension.conf. A gente vai ver um pouquinho dele, né? Tá? Então, o que acontece? É um arquivo texto que você modifica e depois você tem que dar um reload aqui no Asterisk para ele pegar o que está em arquivo e jogar para a memória, tá? Senão ele fica no arquivo, o que válido é o que está na memória do servidor, não o que está no arquivo. Então, toda hora que fez modificação, e dá um reload no sistema para jogar para a memória, tá? Ele é modular, o Asterisk, então tem vários módulos. Nesse caso tem canais SIP, canais DAD. DAD é no caso quando você tem uma placa, né, compatível com DIGIO, aí você vai usar esses canais DAD, né? Aí dependendo da situação, vamos supor que você não tem placa, você não tem mínima intenção de utilizar placas dentro do teu servidor, você pode descarregar esse módulo da memória. Você não tem necessidade de estar na memória, né, ocupando à toa se você não está utilizando. Então, o Asterisk, ele é modular. Eles desenvolveram nesse sentido, né, para ser modular, justamente se você quiser colocar num hardware que tem menos recurso, você vai lá e desabilita todos os módulos, dá no load, o nome do módulo, aí ele não carrega para a memória, tá? A hora que você precisar é só tirar a linha de comando, ele vai carregar o módulo que você quer, tá? E ele tem interface de integração do Asterisk, AGI, AMI, ARI no caso, né? Através dessa interface você pode integrar qualquer sistema, qualquer programa para poder gerenciar o Asterisk ou fazer uma interface de comunicação com o Asterisk remotamente, né? Quando você tem o Isabel, você configura o Asterisk no modo gráfico, né? Através de uma interface gráfica. Então, na verdade, quem está controlando é o tal do AMI, tá? Então, se você for lá no arquivo do manager lá, você vai ver que tem uma conta, uma senha. Através dessa conta, dessa senha, que você, através da interface gráfica, gera comandos para o Asterisk e faz na verdade, toda essa comunicação, né, da interface gráfica com Asterisk através de uma conta que tem no manager, né, através dessa conta AMI. Aí dentro dessa conta você tem que dar permissão, se ele pode gravar só leitura, quais as funcionalidades, tá? Então tem como você, através de diversos outros programas, fazer essa integração de qualquer código junto com Asterisk. Basta você conhecer um pouquinho de programação, você tem como fazer essa integração, tá? Isso era umas coisas muito boas do Asterisk.
a facilidade de você integrar com qualquer outro sistema. Tá? Basta você conhecer um pouquinho de código, né? Tá? Então, o Isabel PBX, né, que na verdade é a interface gráfica, antigamente chamava FreeBBX, né? No caso, como a Sangoma comprou a FreeBBX, agora eles estão seguindo uma outra área de desenvolvimento. Isabel PBX seria a interface gráfica que gerencia o asterisco no modo gráfico para o Isabel, né? Então, é software de configuração do asterisco, é integrado na distribuição. Então, gera todas as configurações do asterisco. Então, você tem uma interface gráfica, tem diversos módulos, né? Então, quando você clica naquela barrinha vermelha, você está rodando, na verdade, um scriptzinho. Ele pega todos os dados do banco de dados que você setou previamente e gera um monte de arquivo de configuração e dá um reload no asterisco. Basicamente é isso. Então, tudo que você faz na interface gráfica, né? Aí você, no caso, grava tudo no modo gráfico, clicou na barrinha vermelha, ele atualiza. Se você não clicou, esqueceu de clicar na barrinha vermelha, então, na verdade, você está com a versão antiga ainda, né? Tá? É só depois que você clicar na barrinha vermelha que o sistema vai atualizar para a memória do servidor, tá? Então, não pode esquecer de clicar naquela barrinha vermelha sempre, né? Acho que eu tô com... Deixa eu ver aqui onde está o meu Isabel aqui. Eu tô com a tela do Isabel aberto, né? Então, a barrinha vermelha, acho que todo mundo já viu. Basta você vir aqui, qualquer alteração que você fizer, dar um save, né? Vai aparecer a barrinha vermelha. Aí, quando eu clicar aqui, que ele vai pegar tudo que está no banco de dados, vai rodar aquele scriptzinho, gera os arquivos conf e dá um reload no asterisco, tá? Basicamente, é todo esse processo que está sendo feito. Então, se eu esqueci de clicar naquela barrinha vermelha, vale a situação anterior. E o processo desse, ele nunca checa no arquivo o que existe lá, tá? Ele simplesmente sobrescreve o arquivo. Então, por isso que o que eu comentei lá nos dias anteriores, nunca mexa no arquivo addition, que você vai perder tudo que você fez, tá? Então, esse é o processo da integração da interface gráfica com o Asterisk, né? Então, aqui estão os arquivos, né? Os principais arquivos do Asterisk, né? Extensions.conf, aquilo que eu já comentei, plano de descarte. Então, esse é onde você faz praticamente 90% de toda a configuração está dentro desse arquivo. O que está em preto é o arquivo padrão do Asterisk, o que está em azul é o que essa interface gráfica adicionou a mais dentro da interface, tá? Então, o addition é tudo feito pelo Isabel PBX, tá? Então, na verdade, você nunca pode alterar esse arquivo, senão você vai perder o que você fez. Depois eu posso fazer um teste nesse sentido, só para vocês verem que se você alterar um arquivo additional, você vai perder o conteúdo que você fez a atualização. Eu já vi muita gente fazendo isso e que depois reclama que ó, eu alterei o Isabel para fazer tal coisa, depois de tantos dias ele perdeu o que eu fiz. Na verdade, ele mexeu no arquivo errado, né? Ele alterou esse arquivo, depois que alguém foi lá, fez alguma atualização, clicou na barrinha vermelha, ele perde tudo que é feito no sistema. Posso até fazer um teste aqui, só para mostrar isso. Então, aqui dentro da interface, vocês viram que tem um editor de arquivo, né? Vou abrir numa outra janela, né? Só para não perder outro. Eu vou fazer um filtro aqui por extension, né? Só para carregar o que é extension additional, né? Tá? Então, ao pegar o extension additional, que eu comentei para vocês que nunca pode mexer ele, né? Então, na verdade, vamos só pegar aqui... vamos só aqui repetir duas coisas que isso não tem sentido jogar dois, mas só para... Opa, o que eu fiz aqui? Acho que eu... Tá? Joguei 3 sem gap aqui, né? Só dá um save e um reload, né? Tá? Eu vou sair daqui, vou carregar de novo só para vocês verem que foi alterado isso, ó. Tem logo no início, né? Primeira função lá, 3 sem gap. Então, agora, o que eu vou fazer aqui na prática, né? Eu vou vir aqui, fazer a mesma coisa que eu fiz, simular que eu alterei algo, né? Então, clicou na barrinha vermelha. Tá, então, isso daqui agora vai ter que ficar só com hang up, né? Então, eu vou entrar de novo, tá?
pode ver que só tem um hang-up, né? Os outros dois lá que eu coloquei, ou seja, eu já perdi. Só o fato, então, de clicar aquilo, ou seja, por isso que não adianta mexer nesse arquivo, você vai perder tudo que você fez. Não adianta eu vir aqui alterar tudo e tal. Na verdade, o que você tem que trabalhar é no custom, tá? Então, onde tem o custom, você pode customizar, você pode alterar o padrão, né? Assim funciona para o cip.conf e vários outros arquivos, né? A Ditio não mexa, o custom você pode alterar isso, tá? Depois, com o tempo, aconselho até vocês conhecerem um pouco mais do Asterisk, justamente para conhecer mais o Isabel. O Isabel, na verdade, é uma interface gráfica para o Asterisk. Então, tem muita coisa que está no Isabel, você tem que entender um pouco do Asterisk para poder entender como é que funciona o Isabel, né? A interface gráfica. Aqui, na verdade, falar um pouquinho sobre o extension.conf, sobre include, como é que funciona include, né? Aqui, na verdade, o que está entre colchete, isso daí se chama contexto, tá? Então, tem vários contextos que você pode criar, aí o nome entre o colchete, você põe o nome do contexto que você quiser, tá? Única restrição é que você não pode colocar dois contextos com o mesmo nome, né? Tá? Senão o sistema vai se perder, ele vai carregar um e depois vai carregar o segundo contexto, o primeiro ele vai matar, na verdade. Ou seja, nunca não pode existir dois contextos iguais. Se eu criei um comercial aqui, dentro da extension.conf, nenhum outro lugar pode ter o mesmo contexto com o mesmo nome. É a única coisa que você tem que tomar cuidado, né? Então, eu criei um contexto comercial aqui, chamado comercial, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a parte do include. Então, aqui eu já expliquei outro dia, extend, né? Isso que é padrão do Asterisk. Vamos supor que eu vou discar no ramal 1000, ele vai tocar no número 1000, no caso, do protocolo SIP. Então, ele vai tocar nesse ramal 1000, é como se eu estivesse chamando o ramal. E aqui, nesse caso, 1001, a mesma coisa, chama o ramal 1001. Então, na verdade, esse contexto comercial é como se eu colocasse uma regra para ele discar para o ramal 1000 e 1001. Ou seja, como se o comercial tem acesso a falar com o ramal 1000 e 1001. Aí eu crio um contexto técnico chamado, no caso, com o ramal 2000. Vamos supor que 1000 e 1001 seriam os ramais do comercial. E o técnico, o ramal 2000, nesse caso. Tá? Se eu crio um outro contexto chamado funcionários, eu dou um include comercial. Quando eu dou um include comercial, é como se eu inserisse essas duas linhas aqui. É a mesma coisa. Como eu estou incluindo esse contexto dentro do funcionários. Tá? Então, isso daqui eu estou incluindo, é como se eu tivesse, é a mesma coisa que eu pegar, copiar essa linha e escrever aqui. E no caso include técnico, é como se eu escrevesse essa linha aqui de baixo também. Só que o contexto, ele obedece essa sequência, tá? Vamos supor que eu quero falar com o ramal 2000, no contexto funcionário. Ele vem aqui no comercial, ele chega aqui. Tem como discar para 2000? Não tem. Então, ele vai para a próxima linha. No técnico, tem como discar 2000? Tem. Então, ele executa. Se tivesse mais linha aqui embaixo que posso executar o 2000, ele nunca vai chegar porque no técnico já atende isso. Tá? Então, isso são regras de asterisco. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. O David está falando, técnico é uma variável, comercial clientes. Não, na verdade, esse caso aqui é um contexto, tá? Não é variável, não, tá? O variável, na verdade, trabalha como se fosse variável, você tem como definir tudo tal, mas isso que não é variável, não. É um contexto que ele chama. É como se fosse um ponteiro, na verdade, tá? Então, na verdade, vamos supor, quando eu tenho esse contexto funcionário, eu dou include comercial, é como se ele apontasse para cá e executasse os comandos logo em seguida. Ou procurasse se tem aquilo que eu disquei, se tem dentro dessa regra, tá? É assim que funciona. E clientes, eu criei um outro contexto chamado clientes, que eu dou include comercial, é como se eu colocasse essas duas linhas dentro do cliente. Ou seja, o cliente só pode falar com o pessoal comercial. Funcionário pode falar com o pessoal comercial e mais técnico. Então, aí você vai criando um monte de regras em cima disso, tá? Isso que é um princípio de maneira de você programar. Depois eu vou mostrar na interface do Isabel para vocês começarem a entender um pouco melhor isso, tá?
Deixa eu ver o Galdênio. Como se fosse participar num grupo em modo texto. Isso, tá? Asterisco trabalha dessa maneira. Eu vou ver dentro da interface gráfica do Isabel, vou mostrar muita coisa disso que eu estou falando aí para vocês entenderem. Isto é um for, já faz parte da linguagem, então. E não, isso aqui é a linguagem asterisco, tá? Isso é asterisco puro, tá? Na verdade, você não vê isso na interface gráfica, mas indiretamente ele está fazendo isso. Só que aqui você pode jogar variável, buscar dados no banco de dados, um monte de outras coisas, tá? Isso que é coisa assim, bem simplesinha aí, só para vocês entenderem o conceito, tá? Opa, cliquei no errado. Então, na verdade, o funcionários pode falar com o pessoal do comercial e técnico. Indiretamente estou fazendo isso. E o cliente só pode falar com o pessoal do comercial, tá? Então, existe uma outra regra do include, que é essa daqui, tá? Isso mesmo, linguagem terra do asterisco. Assim, diferente, ela é em português mesmo. Não, na verdade, eu que coloquei. Isso aqui, na verdade, é como se fosse variável, né? Mas é um contexto que chama. Então, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Agora, include, extend, isso aqui são padrão do asterisco, você não pode mudar. Existe um outro comando, você tem que tomar um cuidado aqui com asterisco, que esse tralha aqui, muita gente às vezes pode imaginar que é um comentário, mas não é comentário, tá? Comentário para asterisco é ponto e vírgula. Tudo que está à direita do ponto vírgula é comentário, tá? Essa é a regra do asterisco. O tralha não é. Tralha include, o que ele faz? Ele inclui um arquivo dentro do outro, tá? Então, se você tem tralha include e o nome do arquivo, eu estou incluindo esse arquivo dentro do outro arquivo. É como se dá um append, tá? Então, isso é uma outra regra do asterisco. A grande vantagem se você incluir um arquivo dentro do outro é justamente para não ficar bagunçado num arquivo gigantesco, 10 mil, 20 mil linhas. É o que aconteceu aqui aqui, né? Ó. Esse extension, esse additional custom, tem vários outros arquivos, está dentro desse extension, tá? Então, na verdade, dentro desse extension tem um lugar lá que é tralha include extension additional, tralha include extension custom, tá? Então, por isso que eu coloquei. Esse é o principal, mas dentro desse aqui pode ter vários outros arquivos, que na verdade o extension conf é uma somatória de tudo isso, tá? Então, essa é a regra, tralha include e o nome do arquivo, tá? Isso é uma outra regra. Então, na verdade, eu vou até mostrar alguma coisa que está aqui. Tá vendo? Isso aqui são tudo código de asterisco. Aqui, na verdade, são definições de variáveis globais, tá? Aquilo que alguém perguntou, variáveis. Isso é variável, né? Esse que é o nome da variável e o conteúdo da variável, né? Então, você vai definir um monte de variável. Em algum lugar, ele pode usar essas variáveis globais. Aqui já é tudo programação de asterisco. Então, goToIfTime, execIf. Então, tem um monte, set para setar. Então, ele está setando uma variável como falso, né? Se você quer saber o conteúdo da variável, é sempre isso daqui, é dólar, o nome da variável e fecha, tudo com chave. Aqui, no caso, ele está pegando um banco, né? Aqui, ó. Isso aqui é o conteúdo dessa variável. Dólar, abre chave, nome da variável, fecha chave. Isso significa o conteúdo dessa variável, né? Se o conteúdo dessa variável é diferente, né, do que return, aí vai acontecer. Na verdade, tem um goToIf aqui, então ele está fazendo uma condição, né? Tá? Aí a linguagem de programação, sintaxe um pouquinho diferente, né? E muito parecido com outras linguagens também, né? Então isso aqui é tudo variável. Então, isso daqui, normalmente, você não mexe nele, né? Se você não conhece, e eu estou no Adit, né? Então, não mexe aí, porque senão pode dar problema em alguma coisa que está funcionando, tá? A linguagem, verdade. Extend é o que mesmo, professor? Extensão. Na verdade, é só... na verdade, tá vendo? Extend igual maior. Isso é uma sintaxe de programação, ou seja, obrigatório você sempre colocar isso. Depois o que vem aqui, asterisco 77 significa, se eu pegar o meu telefone, discar asterisco 77, o que vai acontecer? Deixa eu ver, eu estou com o meu softphone aqui, ó, tá? Então, eu estou com o meu softphone.
Deixa eu ver até aqui, eu estou até com asterisco ativo aqui, né? Esse daqui é o CLI, né? Não sei se vocês conhecem o CLI. Tá, eu vou deixar num cantinho aqui só para a gente ver. Então, o que eu vou discar? Eu vou discar asterisco 77. Então, quando eu disco asterisco 77, ele vem aqui e vai executar esse comando. Então, ele vai vir aqui, tudo tal, ele está rodando uma macro. Aí, na verdade, ele está chamando um macro para fazer uma gravação, né? Aí tem que seguir a macro ali. Mas, na verdade, é uma aplicação para fazer uma gravação de uma mensagem, alguma coisa assim. Então, se eu discar asterisco 77, clicar aqui, ó, ele deu um bip, a partir disso ele já está gravando. Tá? Tudo que eu estou falando ele está gravando. Se eu clico em tralha, ele para de gravar. Ó. Para ouvir, se eu quero escutar o que eu gravei, clico 1. Ó. Aqui ele está monitorando tudo que está acontecendo. Agora ele está tocando o áudio que eu gravei. Ó. Tá? Para ouvir, pressione 1. Tá. Então, na verdade, ele executou isso, mas daí tem que chamar esse macro. Aí tem que ir lá na macro, ver como é que foi. Ele chamou a macro e passou esse parâmetro. Na verdade, aí você tem que procurar essa macro aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui. Macro, né? Aqui, ó. A macro está aqui. Então, ele vai executar essa macro aqui, receber aquele parâmetro e vai jogar aqui. Então, é uma sequência de comandos, tá? Parece uma ideia assim, tá? Então isso é linguagem de programação. Opa, tem alguém aguardando para entrar. Então, isso aqui é uma linguagem de programação, aí com o tempo você vai aprendendo como é que funciona isso, aquilo e tal, né? Então, o que na verdade, o arquivo extension conf, eu vou carregar o arquivo extension conf, tá? Voltar aqui, vou carregar o extension conf, que ele é o principal, né? Extension conf aqui, né? Tá. Então, eu carreguei o extension conf, só tome cuidado, tá vendo um monte de ponto e vírgula aqui? Isso é comentário, tá? Então, tudo que o pessoal quem fez isso só pegou e para o pessoal não mexer aqui, né? Ele até fala aqui, ó, não edite esse arquivo, tal, né? Então, para você não mexer nesse arquivo, né? Tá vendo que até aqui é comentário. Então, normalmente, se você quiser ler aqui, ele vai dar um monte de instrução, dar uma dica, como é que ele fez, tudo e tal, né? E aqui tá vendo, ó, tralha include extension override PBX. Tralha include extension. Então, essas 3 linhas é válido. Essas outras é tudo comentário. Aqui, esse que está válido, esse também está válido. O resto é comentário, né? Então, tem que tomar um cuidado. Tudo que está em ponto e vírgula ao lado direito é comentário. Eu posso até colocar um comentário aqui também. Se eu põe ponto e vírgula, escrever o que quiser. Isso daqui é tudo comentário, tá? Então, essa é uma sintaxe. Então, o que eu fiz, opa, tem um pessoal aguardando. O que eu coloquei lá no slide, o extension.conf, ele chama um monte de include. Na verdade, é a somatória desse extension override Isabel PBX, que dentro desse arquivo tem outros includes também, tá? Aí tem o include extension additional, include extension custom, e aqui dentro do extension additional tem include global custom, né? Então, um arquivo pode chamar o outro arquivo e assim por diante, né? Tá. Deixa eu ver o Davi colocar. Então, se eu quiser adicionar uma API, é só adicionar nesses códigos, não precisa ter sequência. Na verdade, a questão não existe uma sequência, na verdade, tá? Olhando assim, parece um código tudo meio bagunçado, misturado, mas o que é? O que obedece mesmo para o asterisco, deixa eu ver como é que eu posso te explicar. Acho que mais ou menos aquele slide anterior aqui. Vamos supor que para o asterisco não importa muito a sequência, importa o que você chama dentro desse contexto. Vamos supor que aqui eu estou lá no meu ramal, eu digo que o contexto desse ramal é comercial. Se eu digo que vou colocar aqui funcionários, é melhor esse. Se eu digo que o contexto desse meu ramal é funcionários,
Então, ele tem acesso a essas duas programações aqui, que é falar com 1000, 1001 e com 2000. Se aqui dentro do include de um monte de outra, ele pode fazer uma ligação para celular, ele pode fazer ligação interurbana, ele pode fazer ligação internacional. Esse funcionário vai ter todo acesso a tudo isso. Se eu não coloquei nada mais de include, ele só pode falar com 1000, 1001 e 2000. Morreu a programação dele. Então, onde está programado isso, tem que estar em algum lugar no Extensions, né? Pode ser em vários arquivos separados, dentro desse Extension Additional do Custom. Mas o que o asterisco vai fazer? Quando ele carregar esse arquivo para a memória, ele vai chegar aqui dizendo, ó, esse arquivo que faz parte do Extension Conf, carrega ele, joga esse para a memória. Vem aqui, carrega mais esse, joga para a memória. Vem aqui, onde tem include, joga uma memória, joga uma memória, joga uma memória. Então, o extension conf, para o asterisk, é como se fosse um arquivo só, mas fisicamente eles são vários, né? Tá? Então, normalmente você divide ele em vários, vamos supor se não tivesse interface gráfica. Aí você, deixa eu habilitar, o pessoal está esperando. Aí você vai criar vamos supor que eu não tenho interface gráfica, vou desenvolver tudo em código de asterisk. Aí o extension vai ficar vamos supor que ficou com 10.000 linhas, né? É igual que aparece aqui, né? É que aqui agora não tem, né? O additional que tem um monte. Imagina 10.000 linhas aqui para você localizar alguma coisa. Então, em vez de você pegar algo assim, muito comprido, o que você vai fazer? Eu posso vir aqui, aqui vamos supor, eu posso vir aqui, coloco com tralha, né, no caso. Eu posso incluir algo mais aqui, eu colocar, vamos supor, ura.conf, né? Eu crio um arquivo chamado ura.conf e dentro desse arquivo eu programo a minha URA. Toda a programação da URA está aqui. Qual que é a vantagem disso? A hora que eu quero dar manutenção na URA, eu só venho dentro desse arquivo e altero. Ou seja, eu não preciso vir aqui dentro desse arquivo aqui, onde é que está a URA, não sei o que tal. Vou perder muito tempo. Eu simplesmente venho aqui, edito esse arquivo. Toda vez que eu quero mudar a minha URA, eu já venho dentro desse arquivo. Eu posso criar uma fila chamada fila.conf, include to. Então, é a maneira de você distribuir em vários arquivos uma programação, né? Para ficar mais fácil de você dar manutenção, né? Isso aí depende de cada um, né? Se a pessoa não quiser, ele pode simplesmente deixar aqui, ir lá no final do arquivo, né? E programar a URA. Aí você vai escrever aqui, opa, cliquei no errado. Você vai clicar aqui e vai começar a fazer a programação da URA aqui. Aí, quem quiser editar a URA vai ter que saber que em alguma linha dessa está a URA. Aí tem que ficar procurando aqui até onde está a URA, né? Tá? Então, na verdade, o que realmente para o asterisk manda é esse contexto. Tudo que está entre colchete. É como se fosse um ponteiro, né? A partir desse ponteiro, executa tudo isso, né? Tá? Por isso que não tem uma certa sequência. Onde que você põe no início, no final, não tem, sim, tanta função, né? Você tem só que tomar cuidado que se você colocou o mesmo contexto, definiu duas vezes, aí a mesmo nome, aí vai dar diferença, tá? Então tem só tomar um cuidado nisso. Agora, se tá nome diferente, vamos supor, tem esse nome aqui. Ele é único em todo o extension.conf. Se está no início do arquivo, no final do arquivo, não vai ter tanta diferença, tá? O único detalhe que você tem que só obedecer, tem alguma regra, mas é bem básica. Vamos supor aqui, que aqui ele nem definiu. Mas no extension additional que ele fez, vamos só ver o additional aqui. Tá vendo que a regra mesmo logo no início, você declara variáveis globais. Então, isso tem que ser no início, né? No início do arquivo. Agora, fora isso, a partir daqui, se eu copiar esse bloco, jogar lá no final do arquivo, aqui no final do arquivo, né? Jogar aqui bem no final, para o asterisco não tem diferença nenhuma. Contanto que ele exista dentro desse arquivo, tá? Se ele está no início, está no final. A única coisa aqui que normalmente sempre parte inicial é definir as variáveis globais, né? A partir disso, qualquer contexto aqui
é indiferente. Na verdade, sempre quando ele começa com esse abre colchete, né? O nome fecha colchete. Quando começa um outro colchete, significa que antes disso terminou aquele contexto. Aqui já começou um outro contexto, né? Aqui até que ele colocou até uma documentação dizendo que terminou tal contexto, né? Para ficar mais nítido, né? No caso. Necessariamente não precisava ter essa linha, que é só comentário para a pessoa não se perder, tá? Deixa eu ver, tá, entendi. Então, se eu for colocar um novo código, eu preciso definir primeiro as variáveis e depois inserir o código, igual ao Python. Isso. Igual a maioria das linguagens é assim que funciona, né? Existe uma área, caso você quer utilizar uma certa variável. Então, existe variável local, variável global. Global significa que é válido para qualquer situação, né? Opa, deixa eu ver, a pessoa está aguardando, né? E variável local vale só naquela situação, né? Tá? Só dentro desse contexto que o local vale aqui. Global, você pode, além desse, pode chamar no outro local aqui ou qualquer outro local, tá? E aqui ainda mais tem algumas variáveis que ele joga dentro do banco de dados, né? Então ele chama aqui, ó, ativar, lib e tal. Então tem um monte, aqui no caso é a variável de diretório, né? Mas aqui, ó, amp user, né? Tá? Então tem muito lugar que ele chama algumas variáveis que ele puxa no banco de dados. Na verdade, eu não achei aqui. Aqui, ó, DB, né? Database, né? DB de banco de dados, ele está pegando isso daqui dentro do conteúdo, uma variável dentro de um banco de dados, tá? Então ele está testando o conteúdo dessa variável que está num banco de dados, ele está fazendo uma comparação, né? Se é igual ao ramal que, no caso, quem que digitou ali, né? Eu não sei que função é essa, tá? Então, ele está comparando se o conteúdo dentro dessa variável, que está no banco de dados, é igual à extensão da pessoa que digitou. Se for, vai para esse ativo aqui, né? Daí ele vem aqui, no caso, ele está ativando, né? Setou uma variável com determinado valor e no caso aqui está tocando um nome qualquer, né? Só para avisar a pessoa, né? Playback, ele toca um áudio, né? Tá? Então, playback, esse que é o nome do arquivo de áudio, né? Então, você está escutando. Tá vendo? Ele falou follow me activate. Então ele ativou o follow me, né? Tá? É asterisco 21. Asterisco 21 você ou ativa o follow me, o siga-me, né? Ou desativa, tá? É o IDPS instruir os códigos igual ao Python, né? Tá? Eu não conheço o Python, nunca chegou a usar, tá? Mas é igual, muito parecido, um pouquinho de Basic, um pouquinho de outra, mistura de linguagem. Para quem conhece uma linguagem, para outra, é bem mais fácil. O if, goToIf, todas essas coisas aí, todas têm, né? If, then, else, essas coisas é tradicional em toda idioma, em toda linguagem, né? Tá? Então, assim que o extension é uma junção de vários arquivos, tá? Isso, o David falou que só muda a sintaxe. Isso é só você acostumar, né? Tem algumas coisas que é específico do asterisco, que não tem nenhuma outra linguagem, né? Dial, discar, né? Em outra linguagem vai ter um comando chamado discar, né? Dial, no caso. Tá? Então, o extension.conf, existe o contexto from interno. Não sei se vocês ouviram falar desse contexto from interno, né? Esse é o contexto principal do Isabel, tá? Então, vamos supor, você pegou, criou um ramal, não mudou nada a desconfiguração dele, ele vem nesse contexto chamado from interno. Então, se você quer dar uma permissão total para um ramal, põe no contexto chamado from interno. Tá? Tudo que você criar nos sistemas, o from interno vai ter acesso. Vamos supor que você criou uma fila de atendimento, from interno tem acesso. Você criou um acesso a fazer descagem por celular pegando um provedor VoIP, from interno tem acesso. Então aqui eu coloquei ali, ele dá um include num outro contexto, um monte de outras coisas, tá? Então ele é um contexto que chama vários outros contextos. E tem alguns aqui que
que no caso ali, tá vendo? O ChanSpy ali, né? Aquela aplicação lá para você escutar uma ligação. Tá vendo que dentro do app ChanSpy tem um include app ChanSpy Custom. Tá vendo que tem um monte de custom aqui? Por que serve esse custom? Ele colocou um monte de custom aqui. Vamos pular no código dentro do... Aqui, eu já estou no additional, né? Então, eu vou dar um Ctrl F555, né? Só para achar o ChanSpy. Esqueça só onde ele chama. Vamos ver no próximo. Aqui, né? Tá? Esse é a aplicação ChanSpy, né? Tá vendo que tem um ChanSpy Custom? Por que ele colocou nessa posição aqui? Se você quiser customizar algo em relação a isso nessa posição. Por isso que ele já deixou preparado um local, tá? Então, o sistema já foi feito para isso, justamente para você inserir código nessa posição aqui, caso tenha necessidade. Tá vendo que em todos deles tem, né? Ó, tá vendo? Pode ser que isso aqui nem exista ainda, não foi nem definido, mas ele já pré-fez isso, deixou pronto caso alguém queira. Se você quiser verificar se esse contexto existe, vamos lá no CLI, né? Eu acredito que todo mundo já usou CLI nisso, né? Se vocês não costumaram usar isso, na verdade, eu vim aqui no Shell do Linux, né? Eu vou até sair aqui só para, talvez, para quem não conheça, o programa PUT, né, que eu estou usando aqui, tá? É esse programinha que faz conexão SSH, aí o 71 é o servidor, né? Na verdade, aí ele pediu o login, né? É o root, né? Estou fazendo a conexão SSH, né? Aí eu jogo minha senha, aí eu entrei no servidor aqui, e para entrar no CLI asterisco menos VR, né? Ou R asterisco, dá na mesma, né? No caso. Aí eu estou no CLI, esse CLI, tudo que está acontecendo no servidor, eu vou estar monitorando aqui. Então, isso daqui é importante, principalmente quando você dá algum problema, alguma coisa assim. Agora, eu quero ver se aquele contexto aqui existe no sistema. O que eu faço? Eu dou o plan, né? Para ver o plan, show, para mostrar, né? Aí eu ponho o inicial, app, né? Eu dou um chan, né? Eu dou um tab aqui, ele preenche para mim, ó. Tá vendo que aqui, se eu clicar com C, tá vendo que ChanSpy só existe aquele contexto. Ó, só existe esse contexto, não existe mais nenhum outro contexto, tá? Que tá aqui no final procurando. Então, só existe esse contexto que, na verdade, é esse contexto aqui, né? App ChanSpy. Esse outro aqui, custom, não existe no sistema, porque aqui ele não está mostrando. Se existisse, ele iria mostrar aqui. Ou seja, ele deixou pronto, mas você, nossa, como não existe aqui, eu vou até pegar isso daqui e criar aqui só para fazer um exemplo, né? Eu vou só copiar isso daqui para não ter que digitar nada ali, né? Na verdade, eu vou até abrir uma outra janela aqui, aba, só para não perder aquela posição. Só fazer um exemplo aqui, só para vocês verem como que você pode definir aquele contexto, tá? Então, eu vou aqui no final do arquivo, né? Eu vou colocar o colchete, né? E aqui no final, eu fecho o colchete. Tá? Na verdade, eu só vou deixar isso daqui só para aparecer algo ali, né? Vou dar um save e um reload, né? Então, tem que dar um save e tem que dar um reload para jogar para a memória. Agora eu volto lá, né? Tá? Então, eu vou dar um tab. Tá vendo que apareceu agora? ChanSpy Custom. Porque eu acabei de definir dentro do arquivo, joguei para a memória, agora ele sabe. Se eu quero ver o conteúdo desse contexto, basta eu vir aqui, colocar tracinho custom, né? E dar um tab, aí ele mostra o conteúdo, que é aquelas duas linhas que eu coloquei.
Então, eu defini já o contexto, ele reconheceu e que tá dentro, no final desse arquivo aqui que coloquei, né? Que é o lugar certo no custom, né? Eu não posso mexer no additional, né? Se eu ponho no additional, eu perco tudo. Então, eu venho lá, ponho no custom. Aí ele vai carregar para a memória. Tá? Então, isso eles já programaram tudo. Em qualquer função tem esse custom, né? Tá? Aí depois vocês podem rastrear esses códigos aqui para saber o que o contexto for interno faz. O importante é saber que o for interno é o contexto principal do sistema que faz tudo no asterisco. Aí tem um contexto from PSDN, from digital, from analog, from trunk, default. Aí depois vocês podem estudar esses contextos, saber o que cada um faz, seguir a sequência, tudo. É um monte de código, tá? Aqui, alguns serviços lá do Isabel, que se vocês forem lá no Features Codes, né? Vocês podem vir aqui no Features Codes, né? Terceiro item. Tem um monte de coisa pré-programado dentro do Isabel, que você pode alterar, verificar como é que funciona, é tudo baseado em código. Vamos pegar um teste de eco aqui, vamos supor, asterisco 43. Então, eu posso vir aqui, esse aqui é o meu additional, né? Asterisco 43, né? Pedir para localizar aqui, ó, teste de eco. Então, se você quer como é que funciona o teste de eco, então basta você pegar, seguir essa sequência aqui de comandos, você vai aos pouquinhos aprendendo. Quer ver como é que funciona o teste de eco? Você vem aqui no teu softphone e digita asterisco 43, né? Tá. Bem-vindo ao teste de eco. Neste modo, tudo que for falado será repetido imediatamente que for recebido. O propósito do teste é dar a sensação audível da latência entre você e a máquina que está rodando a aplicação do teste de eco. Você poderá encerrar o teste desligando ou pressionando cerca. Tá? Então, esse é o objetivo, na verdade. Tá? Fazer um teste de eco, se você está numa rede bem distante, aí você vai ver o delay entre eles, né? Tá? Então, você pode alterar qualquer funcionalidade lá do Features Code. Você pode aprender, mexer, alterar. E um dos itens aqui que eu... Opa! Eita, aqui. É o tal do ChainSpy, né? Lembra do ChainSpy que eu falei numa das palestras, que você pode escutar você pode escutar, no caso, a ligação de alguém. Então, na verdade, se eu discar aqui 555, tá? E dar um Enter, ele deu um bip, e se tivesse uma ligação corrente, eu estava escutando essa ligação, e a pessoa nem ia perceber. Se você quer escutar uma outra ligação, não é essa que eu quero escutar, eu clico no asterisco, ele comuta para a próxima, tá? Assim você escuta a ligação de todo mundo. Então, isso daqui que eu comentei, o ideal é que não seja aberto para todo mundo, porque o sistema aqui, no Features Codes aqui, né, você pode ver que o ChainSpy está habilitado para todo mundo. Cadê o Chain? Aqui, ó, tá? Ele vem habilitado. Se você quiser, pode desabilitar isso, ou você pode modificar essa programação conforme eu fiz aqui, eu comentei num outro webinar. Tá vendo que tem eu peguei exatamente o mesmo código, só inseri esse código a mais. Aí ele vai pedir uma senha, a senha é 1234, o Authenticate faz isso, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu já peguei... Vou pegar o outro arquivo aqui para não mexer no anterior, né? Isabel Override, Isabel PBX, né? Extension. Então, eu já deixei o código aqui, mas eu coloquei comentário com ponto e vírgula, né? Eu vou só apagar aqui para não ter que ficar digitando tudo isso, né? Deixei só preparado. Então, eu alterei esse arquivo, extension override isabel.conf, né? E modifiquei o ChainSpy. Então, ele vai sobrescrever essa configuração sob o padrão aqui. Ó, deixa eu colocar aqui o 5555, tá? Isso daqui. Essa é a configuração padrão. Tá vendo que o Authenticate não tem.
Esse é o que eu alterei, só inseri essa linha a mais. Agora vocês vão ver a diferença que vai acontecer. Eu vou até deixar o CLI aqui, né? Para vocês verem o que vai acontecer. Digitar 555. Por favor, digite sua senha. Authenticate. Então ele está pedindo essa senha aqui. Se eu digitar errado, ele não vai aceitar. Senha incorreta. Por favor, tá tocando esse áudio novamente e pressione cerca. Então, se eu colocar 1, 2, eu posso errar 3 vezes. 3 vezes ele derruba a ligação. Ó. Obrigado. Digitei a senha certa, o tralha no final. Agora eu estou na função TianSpy. Então, nesse caso, só quem tem essa senha aqui agora pode fazer ou escutar o TianSpy. Tá? No caso aqui, eu defini a senha aqui, né? Ó. Então, é uma proteção agora. Se você só o fato de colocar essa linha, já está pedindo uma senha. Só aí você distribui essa senha só para quem tem direito a escutar a ligação do outro. Esse outro código aqui é quase igual, só que eu coloquei 555x ponto. O que significa isso? Eu posso digitar 555 mais o número do ramal e ele vai capturar a ligação só daquele ramal. Se eu discar 555 mais o ramal 1200, eu quero escutar o 1200, eu determino qual que é o ramal que eu quero escutar e clico aqui. Por favor, digite sua senha e tá no Authenticate, tá pedindo a senha que eu coloquei a mesma, né? 1, 2, 3, 4, né? Obrigado. Tá vendo? TianSpy SIP 1200. Então ele já pegou o canal do 1200. Agora eu estou escutando um ramal específico. Então isso aqui é só você programar desse jeito. Aí, além de escutar, eu determino qual que é o ramal que eu quero escutar. Tá? Então é outra maneira de... Assim, na verdade, você pode fazer um monte de coisas se você conhece a linguagem de programação. Coisa que às vezes na interface gráfica você não consegue fazer, né? Aqui só inserir um pouquinho de código do asterisco e já dá para ver que eu mudei algumas configuração padrão do Isabel. O David acabou de acho que perguntar para mim, nem tinha visto. Professor, como eu faço para escutar um ramal ordenado? Tá? Então, é esse que eu acabei de mostrar aqui. 555 mais o número do ramal, aí escuto aquele ramal específico, tá? Porque nesse outro aqui, ele é aleatório, não tem que você determinar qual ramal que você quer escutar. Agora, se você quer escutar um ramal específico, aí você tem como discar o número e mais o ramal. Na verdade, esse comando foi criado justamente para você dar suporte ao atendente de um call center, né? Porque antes não tinha essa função. Aí você pode entrar na conversa do atendente, o atendente vai escutar o que você está falando, mas o usuário do outro lado não escuta. O TianSpy tem como você determinar se todos os dois vão escutar, só um que vai escutar, só o outro que escuta, esse tipo de coisa. Tá? O Cassandra é lindo. Então, se você conhece esse recurso, você consegue mudar um monte de outras coisas, tá certo? É só você conseguir um pouquinho de conceitos. Ou seja, eu só coloquei essa linha, já está pedindo senha. Eu só coloquei o x5x ponto e mais essa linha. Além de ele escutar um ramal aleatório, eu estou determinando qual ramal que eu quero escutar. Tá? Então, conhecendo um pouquinho de asterisco, um pouquinho do Isabel, agora você consegue explorar muito mais o recurso do Isabel. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo básico, mas dá para fazer um monte de outras coisas. Tá? X é um ramal específico. Deixa eu... amanhã acho que eu vou explicar um pouquinho dessas regras, que é a parte do... O que significa na prática esse X aqui? Talvez esteja pequenininho aqui, né, para ver. Tá vendo que é um X e tem um ponto ali. Esse X, para o asterisco, significa qualquer número de 0 a 9, o X. Esse ponto aqui significa que pode ter um ou mais caracteres. Então como eu digitei 55.200, então o primeiro dígito tem que ser de 0 a 9, eu digitei 1, e aqui como eu tenho ponto, significa que eu posso ter um ou mais caracteres. Então significa que pode ser no mínimo 2 caracteres, né? Ou mais, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 ou mais. Então,
Por isso que eu coloquei, posso colocar 1.200, se fosse ramal 12.000, também serviria, né? Tá? Ou eu poderia colocar aqui, se eu sei que é 4 dígitos, XXX, entendeu? E não precisa tirar o ponto. Funcionaria igual. Aí só serve para 4 dígitos. Se eu coloquei X ponto, pode ser de um ramal com 2 dígitos, com 3, com 4, com 5, assim por diante, tá? Então são sintaxes de asterisco, isso, são regras do asterisco, tá? Certo? Na derivação de transpaz, funciona melhor que outras centrais PBX. Vi que aí você coloca a regra para ninguém ouvir as conversas internas ou externas. Que bom. Dá para você controlar tudo, tá? Depois, isso aqui é só para ver alguns exemplos, para você conhecer um pouquinho de asterisco, você consegue melhorar muito a central, tá? Agora que eu cheguei no Class of Server, o Custom Context, só para você ter noção, para ver como é que eu cheguei aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Conhecer um pouquinho de asterisco para chegar no Class of Service, né? Que antigamente chamava Custom Context, ele não vinha instalado, agora já está bem instalado, no caso já facilitou aqui, né? Ó, Class of Service, é o primeiro item aqui, tá? Class of Service. Então, como é que funciona na prática? Você vai criar uma classe, né? Pode ser funcionário, gerente, pode ser plantão. Aí você vai criar a classe que você quiser. E depois você vai determinar o que ele tem acesso ou não tem acesso. E aplica no ramal. Então, vamos fazer isso agora, então. Eu vou clicar aqui no Class of Service, né? Eu já deixei pré-configurado um funcionários, mas eu não mudei nada da configuração padrão. Eu só coloquei nome funcionários tá? A descrição é indiferente, né? Então, aqui, se vocês observarem aqui, ó, estacionamento da ligação, aqui tem uma customização do plano de descagem, aí tem um siga-me, tem um não perturbe, então tem um monte de código aqui, você pode bloquear ou permitir ele, tá? Então, tem tudo isso aqui são as aplicações dentro do Isabel, o app Fax, ele pode ter acesso ou não. Então, tem todas as aplicações aqui, aí você tem que conhecer um pouquinho o que significa cada uma, né? E aqui as rotas de saída. Vamos supor, eu criei esse DDD celular. Ele pode fazer ou não pode fazer. Aí você vai determinar se... Você vai criar o contexto do funcionários, nesse caso, né? E depois você aplica isso no ramal, tá? Então, vamos supor. Tá vendo que está tudo bloqueado aqui? Eu posso simplesmente setar isso tudo para permitido, né? Então, se eu clico aqui, está permitido tudo, tá certo? Eu estou permitindo todas as regras, tá? Então, vou dar um submit. Depois eu vou fazer algumas alterações só para vocês verem como é que vai causar o efeito. Então, vou lá na minha extensão. Eu estou com o meu ramal em 1000, né? Esse meu softphone é o ramal 1000. Se vocês observarem aqui, Class of Service aqui, não sei se vocês observaram, né? Esse allo all é aquele contexto from interno que eu comentei. Opa, tem o pessoal esperando que eu não vi. É o contexto from interno que permite tudo, tá? Aqui que eu vou fazer agora, eu vou clicar no funcionários. Então, se eu peguei e Class of Service funcionários, agora eu estou dizendo que o meu ramal vai seguir o contexto funcionários, tá? Então vamos aqui, na verdade, eu peguei até uma conta gratuita só para fazer teste, para ligar para o meu celular, né? Então, 024 988 12 6323. Ele tem essa rota aqui, deixa eu ver se é Lila. Para discar aqui, olha, saindo do provedor 1, vai tocar no meu celular, tá? Então ele está chamando. Deixa eu só. Tá? Eu vou desligar aqui só para não. Tá? Então ele chamou o meu celular, tudo normal.
porque eu tenho essa permissão, porque lá no Class of Service, né, eu permiti tudo, tá? Eu permiti tudo. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Agora eu vou bloquear isso, DDD celular. O que eu vim fazer aqui? Deny, tá? Eu vou bloquear isso. Só que aqui tem que tomar um cuidado. Eu não sei porque quem desenvolveu, eu acho que está errado. Só fazer isso, teoricamente, era para bloquear DDD celular, mas não funciona. Por que que não funciona? Tá vendo que tem esse em vermelho aqui, liberando todas as rotas? Tá? Então, só o fato de bloquear aqui não vai funcionar, porque tem uma rota liberando todas as rotas. Então, o que eu tenho que fazer? Bloquear aqui também. Tá? Eu não sei por que tem isso daqui, né? Se você pode controlar rota por rota. E além disso, não funciona também, que tem um outro vermelho aqui, liberando todo o dial plan. Então eu vou bloquear ele aqui também, tá? Só tem que tomar um cuidado disso. Daí eu bloqueio todo o dial plan, bloqueio todas as rotas e bloqueio essa rota que eu quero. Agora vai funcionar, né? Pelo menos ele não pode liberar que eu disse agora para o... Então, vou dar um redial, né? Ó. Essa ligação não pode ser completada. Verifique o número de escado. Tá vendo que ele já não deixou, tá? Ou seja, eu já bloqueei. Então, nesse caso, ele é um funcionário. Então, eu crio a regra que eu quiser aqui. Se ele pode acessar isso, aquilo ou não, você vai bloqueando tudo e aplica esse contexto funcionários, né? No SAMAIS que você quer. Vamos supor, nesse caso aqui, eu estou definindo que o meu ramal aqui está no contexto funcionário e esse funcionário, por acaso, não pode fazer ligação, nesse caso, DDD celular. Tá? Então, lá na rota de saída, amanhã que nós vamos ver mais isso, né? Eu só coloquei um como exemplo, lá no rota de saída. Aqui que você vai colocar que tipo de ligação. Pode ser DDD fixo, local fixo, local celular, internacional, falar com a matriz, filial. Você vai colocar um monte de regra. E dentro da classe de serviço, você vai dizer, ó, o funcionário tem acesso a isso, não tem isso. O diretor tem. Então, eu posso criar uma classe of service aqui, chamado diretor, né? Diretor, ou presidente, gerente, aí você vai criando tudo. E dentro dessa classe, você vai, vamos supor, o diretor pode fazer tudo. Então, eu permite tudo, tá? Então, eu permito tudo. E caso o diretor não pode fazer, tem algumas restrições, eu posso vir aqui e bloquear algum item desses, né? Tá? Lembrando que isso aqui libera tudo e isso aqui libera todas as rotas, né? Tá? Então, você pode definir exatamente o perfil de cada um. O pessoal só do plantão, eu quero só use tal função tal. Aí você vem aqui, cria um perfil, aplica no ramal. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver até nas três dimensões do Chanspy funciona melhor que o... Ah, tá. Isso eu já li. O Dinho, boa noite, Sato. No Isabel tem como limitar ligações externas no tronco por ramais. Isso, essa parte aí é o que eu acabei de mostrar. Ligações externas por ramal. Exemplo, programar 100 minutos de ligações externas para um ramal, passando esse tempo, esse ramal não poderá fazer mais ligações. É que, na verdade, você está dizendo 100 minutos, né? Para você dizer que é 100 minutos, você tem que ter um bilhetador, no caso, tá? Ele não tem um bilhetador. Você tem que instalar um bilhetador e dentro desse bilhetador você ir acumulando a soma, né, das ligações, tá? Uma maneira que talvez você possa fazer, se você tem essa necessidade de controlar por ramal ou por área, por departamento, você pode talvez fazer em vez de você contratar uma conta só na operadora VoIP, no provedor VoIP, você contrata várias, né? Uma conta para a área de compras, área de vendas, área financeira, suporte. Aí, e cada conta dessas se contrata na operadora, dizendo, não, eu quero contratar uma conta, o limite desse é o máximo do tanto. Aí eles limitam na própria operadora, tá? Aí você só aplica isso para cada área, né? Ó, esse ramal aqui, esse ramal pertence vamos supor, ao comercial. Então, ele pode usar tronco tal, e aquele tronco é específico do comercial. Aí você faz o controle na operadora, né?
Aí a operadora vai ter um monte de relatório, quantas ligações que ele fez por mês, tudo tal, né? Aí você não controla isso no Isabel, você controla tudo na operadora, fica fácil. E eu acredito que a grande maioria das operadoras vai fazer isso, porque eles já têm uma plataforma de billing. Para eles isso é fácil, né? Limitar o tempo, tá? Eu acho que é mais fácil de fazer isso do que se você instalar. Aí, se você quiser controlar no Isabel, você tem que colocar uma plataforma de billing, de tarifação dentro do Isabel para poder ir somando, tá? Qual seria o melhor bilhetador? Antigamente o pessoal usava o tal do A2 Billing, né? A2 Billing no caso, né? Mas só que eles retiraram da plataforma no caso. Tem um Magnus Billing que eu ouço falar bastante, mas eu não cheguei a testar. É um brasileiro que desenvolveu no caso, né? Mas eu não cheguei a testar. É uma das possibilidades. Mas a parte aí depende muito como a pessoa fez. Tem bilhetador que é muito complexo. Esse A2 Billing é bem complexo poder fazer funcionar. Ele não é tão simplesinho, porque ele foi feito para montar um provedor VoIP. No caso do Isabel, não precisa tanto controle assim, tá? Então, o Custom Contexto, basicamente é isso. Você define vários perfis, você diz o que cada um tem e não tem acesso, né? Aí você tem que conhecer um pouquinho o que significa cada item desse, né? Tá? E permitir ou não, e depois você vem lá e aplica por ramal. Tá? Você vem aqui na extensão e aplica por ramal, tá? Você vem aqui, diretor lá, aplica, aí ele pode ou não pode fazer. Então você vai fazer isso normalmente você não vai fazer por ramal, né? Você vai fazer por áreas, né? Você aplica em cada área, aí você tem um monte de regras. Se você mudou a regra, você vai lá, só muda a regra da área, né? Tá? Inserir um tronco novo, né? Se você colocou um tronco novo, aí você vem lá, tem que ir, cada um desses, habilitar ou desabilitar o acesso ao tronco. Tá? Então é bem fácil de você colocar restrições. Aí no caso do pessoal, o exemplo que o pessoal deu, basta você vir aqui no tronco, criar vários troncos, né? Em vez de colocar provedor, você pode colocar aqui comercial, suporte, tudo tal. Aí na hora de você criar a tua regra de descagem, né? Você vai colocar DDD celular, só que aqui você vai pegar a rota correta aqui, comercial, suporte, né? Aí na hora de liberar, você vem aqui no Class of Service, no funcionário, se for área, em vez de colocar funcionário, você vai colocar comercial, e aqui você vai liberar a rota do comercial aqui, né? Vai ter uma rota do comercial aqui, só libera o do comercial, o resto deixa tudo bloqueado. Aí você seta certinho para ele pegar a saída do tronco correto para cada provedor, né? Limitando 100 minutos, vamos por lá, no provedor. Tá? E essa parte de limitação de minutos é fácil para o provedor, porque todo provedor já tem uma plataforma de billing, né? Tá? Então, para eles é uma coisa fácil de fazer. Tá? Então, esse aqui é o Class of Service, né? Custom Contexto antigamente, né? Tá? Bom, o próximo webinar, né? Amanhã, no caso, entendendo e utilizando corretamente a regra de descarte. Então, aquilo que alguém perguntou sobre o X ponto, você pode colocar Z, N, são várias regras. Então, amanhã eu vou ensinar como é que funciona cada regra, como é que você vai colocar, fazer a descagem com operadora ou sem operadora, se a pessoa diz com uma operadora errada, ele vai lá e simplesmente troca para a operadora correta. Então, tem várias maneiras de você criar regra de descagem para fazer com que o usuário não cometa erro na hora de descar, tá? Bom, amanhã que começa o Black Friday, né? Quem não assinou ainda, tá? Amanhã que eu vou começar a divulgar os valores do Black Friday, né? Alguma outra dúvida, né? Além dessas que eu já comentei, né? Tá. Então, o ideal é, com o tempo, vocês aprenderem um pouco do asterisco, aí vocês vão ver que você consegue explorar muito mais o recurso do Isabel. O Isabel já tem muita coisa boa, né? Mas se você quiser melhorar, aí conhece um pouco de asterisco. Não precisa conhecer bem a programação tudo, né? Conhecendo o que você pode alterar, modificar, aí você vai melhorando bastante os recursos. A própria plataforma é aberta, então você tem como fazer essas modificações, tá? Alguma outra dúvida, né?
Senão a gente continua amanhã, no caso, né? Tá. Bom, acho que se ninguém tem, vamos continuar amanhã, então. Tá? Boa noite a todos, até amanhã, então.